Muito boa noite a todos. É com muita alegria que nós voltamos a essa casa. E na noite de hoje, vamos trazer algumas reflexões de caráter evangélico, com base numa mensagem que nós fomos buscar no livro Fonte Viva. Acredito que, se não todos, ou a grande maioria conhecem. Quem não conhece, reforçando o convite da Renata, desçam na livraria e conheçam, porque, assim como essa mensagem da abertura fantástica do livro Sinal Verde, nós temos na doutrina espírita livros de mensagens, coletâneas e mensagens que, às vezes, com uma frase que a gente se põe a pensar, aquilo vai originando desdobramentos muito interessantes e é meditar, Às vezes a gente fala, eu não sei fazer meditação. Meditação a gente acha que é aquela coisa oriental. Não necessariamente. Refletir, deixar que a mente vá desenvolvendo os pensamentos em torno de uma frase, às vezes de uma palavra, é meditação, da melhor qualidade, Então a gente às vezes lê rápido, bonita, bonita, lê a outra, não. São mensagens para a gente pensar sobre elas, para meditação realmente. E eu trouxe para hoje esta mensagem intitulada Administração. É a mensagem de número 75 do livro. E a gente, na verdade, eu parei um pouco nela, porque eu fiquei curiosa com o título. Falei, será que o Emmanuel vai nos falar de administração das coisas da terra, Afinal, a gente tem aqui os administradores, cursos de administração. O que será que ele vai falar nessa mensagem sobre administração? E, para quem conhece, só relembrando o estilo das mensagens de Emmanuel, e informando para quem não conhece, ele traz as mensagens e, com a capacidade, com a característica que lhe é própria, ele retira, às vezes, uma frase ou um versículo do Evangelho, Evangelho de Jesus, nos mais diferentes evangelistas, e ele desenvolve todo um raciocínio em torno de uma frase ou de um versículo. Aquilo que a gente também pode fazer, que eu estava dizendo, Na verdade, as mensagens de Emmanuel são fruto das meditações dele em torno de uma pequena frase do Evangelho de Jesus. E aí ele nos brinda com o fruto das suas meditações, dividindo isso conosco. É um luxo, Um espírito dessa natureza, desse status, nos ter deixado tantas coisas valiosas. É isso que tem dentro do livro, fruto das meditações de Emmanuel sobre as lições de Jesus. E nesta mensagem, Emmanuel usa uma frase de uma parábola de Jesus, que a gente vai ver daqui a pouquinho uma parte dela. É a parábola do administrador infiel. E esta parábola, ela faz parte de um grupo, de um conjunto de parábolas, são aquelas histórias que nos foram contadas por Jesus e que têm uma mensagem espiritual, tem um fundo, tem uma essência de ensinamento que vai muito além da forma, Então, a parábola, às vezes, é uma historinha até simples, outras vezes, aparentemente, sem sentido, mas que tem um ensinamento espiritual profundo por trás. Então, Jesus nos deixou, nem todas as vezes a gente conhece, vejam, nos deixou um grupo de parábolas, onde ele nos leva a uma reflexão sobre como nós somos e como nós temos utilizado certos recursos, certas possibilidades que temos na vida. Esse grupo de parábolas está aqui, a parábola do administrador infiel, que é desta que ele retirou a frase que ele vai, em torno da qual ele vai construir a mensagem. Temos a parábola da figueira seca,
A parábola dos talentos, como o próprio nome diz, né? Ele conta o uso que 3 pessoas fizeram em 3 situações diferentes dos talentos que lhe foram confiados. E isso ilustra, né, as nossas situações existenciais, o que a gente tem feito com as possibilidades que nos chegam às mãos, que são os talentos que nos são emprestados por Deus. Também nós temos a parábola do semeador, né? Um semeador que sai a semear, e a semente cai em tipos de solo diferentes, e em cada solo essa semente tem um destino. E o solo somos nós, o nosso coração, o nosso intelecto, é aquele terreno onde cai a semente, que são os ensinamentos de Jesus, e o que esse solo produz. É aquilo que a gente faz com aquilo que a gente acaba entrando em contato. Também temos a parábola dos lavradores maus, parábola dos servos inúteis, um pouco menos conhecida por alguns. Então, hoje nós vamos nos deter numa frase que nós vamos contextualizar daqui a pouquinho, da parábola do administrador infiel. Vamos a ela. A frase é: dá conta da tua administração. É epígrafe, né? É o tema da mensagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 2. Esta frase está no seguinte contexto: disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. E este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Esses grifos a gente mesmo colocou para facilitar, tá? Chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá conta da tua administração. Está aí a nossa frase da noite. Pois já não podes mais ser meu administrador. Vejam, como em toda parábola, os personagens muitas vezes são alegorias, né? Havia um homem rico. O homem rico, aqui nesta parábola, simboliza, representa Deus. E este homem rico tinha um administrador que administrava os seus bens. O administrador dos bens divinos somos nós. Aí a gente fala: nossa, eu sou administrador de bens, de recursos, de benefícios. Usemos a palavra que quisermos, que são de Deus. Exatamente, a gente vai ver isso daqui a pouco. E quais são esses recursos, esses benefícios, essas oportunidades que estão em nossas mãos para serem administrados? Vamos ver que Emmanuel vai pontuando uma a uma. Só que este administrador foi denunciado ao homem rico, que no caso é Deus, como esbanjador de seus bens. Então, o homem rico chama, né, o administrador e pergunta: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração. A gente vai ver daqui a pouquinho que, de alguma forma, e a gente sabe como que as leis de Deus estão estruturadas dessa maneira, nós teremos que dar conta, prestar contas de tudo aquilo que chegou até nós como possibilidades de trabalho, de aprendizado, de evolução, etc. e tal. E o uso que a gente faz dos recursos que temos nas mãos. A gente vai ter que dar contas, prestar contas, mas a quem? A Deus? Então, chegando ao desencarnar, chegando no mundo espiritual, será que Deus está lá sentado? Será que tem um tribunal assim? E a gente vai ser cobrado? Não, não tem nada disso. Ué, mas, segundo a parábola, o homem foi lá e pediu contas ao administrador. É uma alegoria, é um símbolo.
nós não vamos ter que prestar contas a ninguém, senão a nós mesmos. As leis de Deus estão esculpidas, como diz Joana de Ângeles, nas nossas consciências. E à medida em que ela vai despertando, vamos evoluindo, ela vai se tornando mais aguçada, digamos assim. E vai nos cobrando em pormenores os nossos próprios atos. Então, nós um dia, às vezes vamos fazendo coisas, desperdiçando oportunidades, tranquilamente, sem que nada nos incomode. De repente, a gente começa a perceber que algumas coisas começam a incomodar, no espaço de uma vida mesmo. Às vezes a gente faz coisas que a gente sempre fez, ou que a gente fazia quando tinha 20 anos, e agora com 50 ou 60, a gente já não consegue nem fazer mais, porque não se sente bem, porque a consciência não deixa. E a gente fala, nossa, mas quando eu tinha 20 anos eu não pensava em nada, né? Claro, a gente evolui, a gente aprende. Então, de repente, algumas coisas que nos eram comuns e que a gente fazia tranquilamente com 20, com 15, com 50 não faz mais. Por quê? Quem que não deixa? A gente mesmo, a nossa consciência. Então, ela age e ela é nossa companheira evolutiva, né? E é a ela, e no fundo a nós mesmos, que a gente um dia vai ter que prestar contas. O espírito, quando desencarna, ele olha para a vida que ele deixou, para a vida que ele acabou de viver, e lá no livro dos Espíritos está escrito, eu não me lembro qual é a pergunta, mas na resposta de uma das perguntas, está colocado pelos Espíritos que um dos maiores motivos de lamentação dos Espíritos ao desencarnarem é perceberem as oportunidades perdidas, o tempo gasto com coisas que não eram tão importantes. Então, o espírito passa em revista, principalmente após a desencarnação, a própria vida, a maneira como ele se conduziu naquela vida, e muitas vezes ele chega à conclusão que ele podia ter feito melhor. Que ele podia talvez ter usado melhor o tempo, que ele poderia talvez ter usado melhor algumas oportunidades de fazer o bem, né? Que às vezes ele ficou gastando tempo mesmo. O tempo é uma preciosidade na nossa vida, né? Ele é instrumento de evolução. E às vezes a gente mata o tempo, né? Porque tem demais, então, nossa, o tempo não passa. Quanta coisa a gente faz em 5, 10, 15 minutos. A gente pode salvar uma vida, né? Às vezes com uma palavra. Então é muito interessante isso. E às vezes o espírito fazendo essa retrospectiva, ele olha para aquela vida que ele acaba de viver e fala, puxa vida, eu até que fiz algumas coisas razoáveis, mas eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito melhor, né? Então isso é de grande valor para nós que estamos aqui, esse tipo de mensagem. Porque nós ainda estamos aqui. Quanto tempo mais nós vamos ter na Terra? Não sei. Nenhum de nós sabe. Se é mais meio minuto ou se é mais meio século. Mas, imaginando que a gente vai ficar bastante tempo, eu, pelo menos, quero ficar mais um bom tempo, né? A gente ainda tem muita coisa boa para fazer. E muitos recursos para administrar. É claro que cada um vai se conduzir como queira, como acha que deva, como manda, né, a sua liberdade de escolha. Que bom que é assim, que nós somos livres. Mas a doutrina nos esclarece, nos informa sobre as questões. Então, teremos que prestar contas da administração que fizemos dos recursos divinos. Sob pena de, eventualmente, se nós não administramos muito bem algumas situações, alguns recursos, algumas oportunidades, eventualmente, pelo menos por algum tempo, pode ser que a gente não possa mais administrar aquilo. Jesus foi profundo nas parábolas, né? Como assim? Que a gente já não possa administrar aquilo? Vamos imaginar um espírito absolutamente, assim, com uma inteligência acima da média, reencarnado, com um corpo saudável, que permita a livre expressão dessa inteligência. Porque às vezes o espírito é inteligente, mas o corpo tem algum probleminha e ele não consegue expressar
através daquele corpo, toda aquela inteligência. Mas vamos imaginar um espírito inteligentíssimo, portador de um corpo absolutamente saudável, bem desenvolvido, do ponto de vista neurológico, intelectual e tudo bem, e ele consiga expressar e usar muito bem essa inteligência. Vamos imaginar que ele não use essa inteligência bem, ou não use para o bem. Pelo contrário, até, existem inteligências, infelizmente ainda, no nosso estágio evolutivo, devotadas ao mal. Se não é um mal deliberado, vou fazer mal para aquela pessoa, às vezes é uma inteligência muito distanciada do sentido de justiça geral, né? Então a pessoa usa aquela inteligência exclusivamente para benefício próprio, independentemente se as suas decisões causarão problema a outrem. É uma má administração da inteligência. Pode ser que numa outra vida, ou em outras vidas, esse espírito, que continuará inteligente, porque isso é uma conquista, não tenha possibilidade, por algum tempo, de utilizar corpos tão saudáveis quanto aquele e de expressar tão livremente essa inteligência assim. Para que ele reflita, para que ele aprenda, às vezes pela dor, né, a importância de reencarnar, a beleza e a necessidade de reencarnarmos num corpo saudável, que nos permita a livre expressão dessa inteligência e para o bem. Então, pode ser que esse espírito não consiga reencarnar em corpos bem formados, ou que permitam a expressão plena dessa inteligência. Será uma lição para ele reaprender a se reposicionar com relação a essa possibilidade. E depois, futuramente, certamente ele voltará inteligente, como sempre, utilizando corpos saudáveis e direcionando para outro tipo de atividade aquela inteligência brilhante. E assim é com tudo, com todas as possibilidades que temos. São só exemplos. Então, essa palavra de Jesus, ela é muito profunda e ela segue, vejam que ela vai do versículo 1 ao 13, essa frase está no segundo versículo, ela é grande até. Depois ela tem uma outra parte que é um pouco... parece contraditória, para alguns ela é polêmica, mas exigiria uma outra palestra, um outro enfoque, e a gente não vai entrar nessa segunda parte da palestra. Então, vamos deter aqui em Emmanuel. Então, ele começa refletindo, na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, ao mesmo tempo, é administrador, porquanto, quanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no campo em que moreja, no seu campo de trabalho, na sua seara de vida. Então, de alguma forma, nós nos situamos, ao mesmo tempo, na condição de servidores e na condição de administradores. E alguém pode falar, puxa vida, eu até já antecipei algumas coisas, mas pode falar, eu não administro nada, eu tenho uma vida tão simples. Eu sou uma pessoa, nem trabalho fora, né? O que eu administro nesse mundo? Vocês vão ver que as colocações de Emmanuel servem para todos nós. Independentemente de formação profissional, de trabalharmos numa atividade específica, ou de, às vezes, ficarmos em casa cuidando dos filhos, que é uma função fantástica, um trabalho incrível que se faz aqui na Terra, né? Tão pouco valorizado muitas vezes, ele não depende desses rótulos exteriores, esses recursos, e essa atividade de administração, todos nós fazemos, desde que tenhamos nascido, independentemente da situação, da circunstância. Essa mensagem, assim como as parábolas de Jesus, foram destinadas a todas as criaturas. Não serve só para um ou para outro, serve para todos nós.
Então, nós nos situamos na posição de servidor, de administrador, e ele nos diz que mordomo, ou que é um sinônimo aí para administrador, mordomo, vamos adotar uma outra estratégia, né? Emmanuel nos diz que mordomo do mundo não é somente aquele que embranquece, encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos nas empresas, públicas ou particulares, combatendo intrigas mil, a fim de cumprir a missão que se dedica, né? Então, ele está dizendo aquilo que nós dizíamos há pouco. Administradores ou mordomos somos todos nós, no nosso campo de trabalho, na nossa seara de atividades aqui na Terra, que é a nossa existência, em última análise. É uma pena, porque tinha algumas ilustrações para vocês acompanharem. Isso não compromete de qualquer forma, mas ela ficaria visualmente um pouquinho mais agradável. Mas vamos em frente. Nos diz Emmanuel que cada inteligência na Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. Cada inteligência na Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. Cada inteligência, nós somos as inteligências. Os espíritos são os seres inteligentes que povoam o universo. Então, através daquele processo que eu dizia para vocês, né, do processo consciencial, nós um dia todos teremos que prestar contas dos recursos divinos que nos foram confiados. E aí, Emmanuel começa a elencar esses recursos. E a gente vai ver que isso diz respeito a todos nós. Ele diz, por exemplo, que a fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O que ele está dizendo com isso é que a fortuna e a autoridade também são possibilidades que eventualmente nos chegam, nem sempre para todos, e que elas devem ser bem utilizadas, porque delas nós também precisaremos prestar contas. A fortuna e a autoridade são duas coisas que às vezes parecem palavrões. E, de certa forma, me entendam bem, às vezes, no âmbito até espírita ou religioso, de uma forma geral, né, parece que falar de dinheiro, falar de recursos é uma coisa que fica meio esquisita. Porém, os recursos financeiros são promotores de progresso. Não tenhamos dúvida disso, né? Ou poderiam vir a ser em mãos habilidosas, guiadas por corações fraternos. Não que a gente deva, a gente sabe disso, se a gente possui uma certa
fortuna. Não é meu caso, né? Mas, enfim, pode ser que a gente não tenha hoje, ou já tivemos, ou teremos. Então, é interessante a gente ouvir e tomar consciência disso. A fortuna, o dinheiro, os recursos, como tudo que vem parar nas nossas mãos, a gente até acha que é nosso e que veio para as nossas mãos porque nós somos capazes, nós temos habilidade para ganhar, nós somos diligentes para o trabalho, então nós merecemos aquilo e é nosso. E a gente faz o que quiser com aquilo. Até faz, porque, como dizia pouco, a gente tem livre arbítrio. Porém, como teremos que prestar contas da nossa administração, se a gente está utilizando só para nós, só, né, para o nosso bem-estar, porque às vezes a gente tem tanto que dá para usar para o nosso bem-estar, do outro da família, dá para auxiliar tanta gente, ou criando empregos, ou sendo um bom patrão, não é distribuindo aleatoriamente, porque isso seria um desperdício puro e simples, né? Mas dando uma boa destinação, um bom emprego para esses recursos. E tudo bem, às vezes a pessoa vive com aquela montanha de dinheiro, né? E viveu para si, para os descendentes, etc. e tal. Provavelmente, quando ela tiver que prestar contas a si mesma, ela vai avaliar que talvez ela pudesse ter ajudado mais. E esse raciocínio, né, de que é nosso, porque a gente conseguiu, porque a gente ganhou, porque isso, porque aquilo, ele é muito relativo. Tanto que, na verdade, a fortuna, os recursos materiais em grande volume, eles são uma prova. Eles não são... Nós somos colocados nessa situação por Deus. Porque, não sei se vocês já ouviram ou já viram isso, às vezes a pessoa acumula, deixa para os filhos, ou deixa para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Ela às vezes não chega. Porque às vezes aquelas criaturas não estavam no planejamento delas lidar com todo aquele dinheiro. Porque é uma prova importante, né? Então, às vezes não chega. A gente quer que chegue, né, aos filhos, aos netos, mas às vezes não chega. Porque eles têm uma trajetória própria, eles têm um caminho, muitas vezes, tão diferente. Então, nada nos assegura que aquele recurso tão cuidadosamente acumulado vai exatamente ou necessariamente ficar para os nossos descendentes. Tem até um ditado que eu não me lembro, mas é alguma coisa assim, pais ricos, filhos nobres e netos pobres. Isso aí, me ajudou. É isso, porque todo mundo sabe que essa é uma realidade da vida, né? Então, não era daquela pessoa, naquela existência, ela viveu em contato com aquilo, mas não era dela. Era uma possibilidade encarnatória que ela usufruiu naquela vida. E que, como todas as situações encarnatórias, tem um contexto. Era mais ou menos assim, para saber o que ela ia fazer com aquilo tudo. Não que alguém esteja nos observando. Não. Nós mesmos nos observaremos um dia. Da mesma forma, a autoridade, né? A autoridade talvez seja até pior que o dinheiro, porque é uma coisa assim que parece que ninguém quer. Não, eu coitadinho. Olha, exercer a autoridade, que não deixa de ser uma forma de poder, né? Com bom senso, com justiça e de uma forma fraterna e boa, é tudo que a gente anda precisando. Às vezes a pessoa tem possibilidade de fazer isso e ela recusa uma situação, recusa às vezes até um cargo que a colocaria numa situação de poder fazer muito bem por um grupo, por uma coletividade. Ou então aceita. E às vezes os que aceitam, os que querem aceitar, nem sempre são aqueles que querem fazer o melhor, ou que vão fazer o melhor. Ou então a gente tem aí pessoas com o poder, né, de uma canetada, decidir, pela autoridade que possuem,
o destino de tantas criaturas. Mas, se as decisões não são tomadas a partir do princípio da justiça, essa autoridade está sendo mal empregada. O que é isso? Por exemplo, eu tenho poder de decidir uma coisa grande, o destino, enfim, o meu destino como pessoa submetido àquela lei e destino de uma série de outras pessoas. Eu posso tomar 5 decisões diferentes, porque eu tenho autoridade para fazer isso. E geralmente, ou em boa parte dos casos, qual a decisão que a pessoa escolhe tomar? Ela tem 5 caminhos. Um dos 5 vai lhe ser mais favorável. E um outro dos 5 ou 10 vai ser mais favorável a um maior número de pessoas. Isso é justiça. Fazer o bem, né, ao maior número de pessoas, atender ao interesse coletivo. Se eu faço escolhas baseadas na justiça, eu estou usando bem a minha autoridade. Estou beneficiando o maior número de pessoas, eu estou pautando as minhas decisões por esse princípio. Agora, quando entra o interesse pessoal, ele entra por um lado, a justiça vai embora pelo outro. Tá? Porque aí eu vou escolher o que é melhor para mim. E aqueles outras centenas de pessoas, ou milhares, ou milhões? Estou nem aí. Estou interessado nessa escolha que é melhor para mim. Isso é má administração. Isso é mau uso da autoridade. Aí a gente pode pensar, mas eu não tenho cargo nenhum, eu não tenho autoridade nenhuma. Vocês já pensaram num lar? Nós não temos cargo, mas às vezes nós temos autoridade. E a mesma coisa, nós temos às vezes que decidir por um grupo relativamente pequeno, né? Mas, então a gente tem que buscar o bem comum, a gente tem que buscar a justiça. Às vezes a gente é professor, você tem um grupo, você tem uma sala de aula, você tem decisões a tomar. Formas de trabalhar que podem prejudicar um grupo ou, se não vão prejudicar, há formas sempre melhores de se trabalhar beneficiando o maior número de pessoas, ajudando aquelas pessoas que estão sob sua responsabilidade. Então, a autoridade, ela precisa ser bem utilizada e a gente não deve abdicar dela. Devemos assumir situações em que vamos exercer a autoridade, sim, para exercê-la bem, né, da melhor maneira possível. Então, vejam como Emmanuel vai fundo na coisa, né? Ele nos diz também, aí entra um outro recurso divino, ele diz que o corpo é um templo sagrado. O corpo é um recurso divino que nos cabe bem administrar? Sem dúvida. Ele coloca o corpo como um templo. O que é um templo? É um local, é uma estrutura física onde se exercem os valores transcendentais, né, de ligação do ser com os níveis, as esferas da espiritualidade, com o próprio Deus. Ele coloca o corpo como um templo, em que o ser inteligente exercita esses valores transcendentais. Ele coloca o corpo como um instrumento, que é o que ele é, de evolução espiritual, aproximando o Espírito de Deus. Olha, o corpo é tudo isso? É. Por quê? Porque são os nossos corpos que nos permitem estar encarnados e realizar as atividades que devemos realizar como espíritos em evolução. Viemos aqui para aprender, para passar por experiências, e que é que nos oportuniza isso? O corpo. Muitas vezes nós viemos com um corpo feminino para experimentar algumas experiências características da encarnação como mulheres. Outras vezes, um corpo masculino. Algumas vezes, os nossos corpos são saudáveis. Que maravilha! Outras vezes, os nossos corpos não são tão saudáveis assim.
Às vezes, já no nascimento, existem doenças que são congênitas, ou seja, que o ser já traz logo ao nascer, ou que vão se manifestando nos primeiros anos de vida e se expressando com mais pujança ao longo do desenvolvimento, da infância e da juventude. E aí, por incrível que pareça, não nos caberia lamentarmos-nos. Ah, mas então o espírita gosta de sofrer? Claro que não. Porém, se a gente entender que os nossos corpos são templos divinos, nós vamos entender que eles são instrumentos de crescimento, de evolução do espírito. E se a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que quando os espíritos conceituam encarnação, eles dizem que a volta do espírito à vida, utilizando um outro corpo que nada tem em comum com o anterior, especialmente formado para ele. Ou seja, se a gente nasceu com um probleminha de fígado, com um probleminha na coluna, ou se a gente nasceu com um corpo saudável, ou se a gente nasceu homem, se a gente nasceu mulher, não foi por acaso. Os nossos corpos, esses templos divinos, atendem às nossas necessidades evolutivas. E nos cabe cuidar bem deles. Administrar bem as nossas energias, a nossa energia vital, alimentar bem esse corpo, não é em quantidade, né? Alimentar bem, mantermos ele em dia. Ele é um instrumento emprestado por Deus para a gente viver aqui. E que alguma hora a gente... Por que ele não é nosso? Porque a gente não leva, né? Quando desencarna, ele fica aqui na Terra, vai se desintegrar e as moléculas vão acabar integrando um outro corpo que vai ser utilizado por algum outro espírito, talvez eventualmente nós mesmos quando voltarmos. Ele não é nosso. A gente gosta dele, mas ele é um instrumento que nos foi emprestado. Se a gente vai no vizinho e empresta uma cafeteira ou uma furadeira, o que a gente vai fazer? Vai cuidar, né? Vai usar com cuidado, porque não é nosso. E a gente espera poder devolver em perfeitas condições. Por que a gente faria diferente com o corpo? Né? Então, quando a gente maltrata esse corpo fantástico, a nossa consciência nos pedirá contas, dentro desse contexto, dá contas da tua administração. Eu estou falando do corpo, seja ele qual for, em que condições estiver. E aí, Emmanuel nos diz também que a saúde física é um tesouro. Se o corpo em si mesmo, ele é um templo sagrado, a saúde é um tesouro. E pensem bem, se a gente nasceu com saúde física, a gente já tem aí uma carta branca para fazer uma infinidade de coisas boas nessa vida. Para termos uma vida útil, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles que convivem conosco, que, enfim, possam se beneficiar de tudo que uma vida com saúde física pode nos dar. Possibilidade de locomoção, de fala, de audição, da gente enxergar. Muitas vezes a gente pode ser os olhos de quem não enxerga, as pernas de quem não anda, né? A gente pode fazer tanta coisa boa, se a gente tem saúde, né? E vale a gente refletir um pouquinho como é que a gente está usando a nossa saúde. Porque quando a gente fica doente, a gente não vê a hora de sarar. Quero ficar bom logo. Ok, todo mundo quer. Para quê? Para ir lá fazer alguma coisa que dali a pouco a gente adoece e cai na cama de novo? Ou para fazer coisas que sejam boas, úteis, que nos tragam felicidade, paz de espírito, realização interior. Vejam, aí nós estamos usando o corpo para exercitar os valores transcendentes, né? E as coisas que a gente faz numa vida, boas ou mais, a gente só faz porque tem um corpo.
E se tiver saúde, ótimo, né? É oportunidade dobrada. Por falar em oportunidade, Emmanuel fala do trabalho, um outro recurso que nos cabe administrar. Ele diz que o trabalho, a oportunidade de trabalhar é uma bênção. Eu acho que já tem muita gente consciente disso. Mas tem muita gente que ainda não caiu a ficha, né? E se pudesse, viveria em férias eternas. E fica, vocês já viram isso? A pessoa que está trabalhando numa profissão que talvez não lhe traga muita felicidade, ou num trabalho que não lhe agrade muito, mas isso é relativo, e ela fica contando os dias para aposentar, desesperada. Se vai mudar alguma coisa, ele fica enlouquecido, porque esse governo, eu vou ter que trabalhar mais 6 meses. Meu Deus, né? Vai cair a mão, vai cair a perna, né? Se ele tiver que trabalhar mais 6 meses, como quem diz, já há tantos anos. Gente, isso de trabalharmos numa coisa que nos agrade ou não nos agrade, é muito relativo, né? Que maneira nós estamos trabalhando, de que maneira nós estamos desempenhando aquela função. Às vezes não é uma coisa que nos agrada tanto, mas a gente pode torná-la agradável pela maneira como a gente faz. Não seria a melhor coisa do mundo, se a gente pudesse escolher, mas às vezes é o que a gente tem. E é o que nos garante, muitas vezes, a nossa subsistência. Então, aprender a amar, né, o trabalho, que não é só o trabalho profissional. Oportunidade de trabalhar é o mesmo que dizer oportunidade de realizar uma ocupação, uma atividade útil. Definição de trabalho para os espíritos. Trabalho é toda ocupação útil. Olha, como é abrangente. Então, se for útil, se for bom, alguma coisa que a gente esteja fazendo, é trabalho. Todos podemos fazer alguma coisa. E em relação ao trabalho profissional, né, depende muito da maneira como a gente faz. Ou então a pessoa que fica desesperada para chegar à sexta-feira, porque aí vem o final de semana. É ótimo o final de semana, a gente pode estar mais com a família, a gente precisa descansar, né? Mas existe às vezes uma obsessão, verdadeira obsessão pela sexta-feira e um ódio pela segunda. Um ódio pela segunda. Eu conheço algumas pessoas que ficam deprimidas no domingo à tarde, à noite. É verdade, não é brincadeira não. E a segunda acorda assim que, né? Ai, que bom, segunda-feira. Não, gente, mais uma semana de trabalho, de realização, de satisfação pessoal. A gente vai sair, vai realizar alguma coisa. Muitas vezes trabalhar em coisas que a gente gosta, ou aprender a trabalhar melhor em coisas que a gente não gosta tanto. Que bom a segunda-feira. Mais um dia encarnados, mais uma semana de vida, mais uma semana de oportunidades. Muda tudo, né? Se a gente coloca aí a conceituação espírita, essa visão mais iluminada das coisas. Que bom descansar um pouco também. A gente precisa de umas fériasinhas, precisa viajar, precisa passear. Ótimo tudo isso. Mas por que demonizar a segunda-feira, né? Ou o trabalho como se ele fosse uma maldição divina. É uma bênção, segundo Emmanuel. E nem precisa ser o trabalho profissional. A gente vive momentos de dificuldade no nosso país, que muitos estão perdendo o trabalho, o emprego, mas não estão perdendo a oportunidade de trabalhar. A orientação dos espíritos, quando a pessoa se encontra desempregada e procurando uma oportunidade, sabe qual é? Eu não, acho que não, mas vou falar. Realizar um trabalho voluntário. Muitas vezes é a partir dali que, sendo observado por alguém que até pode nos ajudar a encontrar, a ter um emprego novamente, olha como aquela pessoa é dedicada, como ela é caprichosa, como ela é cuidadosa. Está desempregado? Não vai ficar em casa, na cama, deprimido. Vamos trabalhar voluntariamente. Olha que oportunidade que o desemprego trouxe, né? Dali a pouquinho está empregado de novo.
quem fizer isso. Isso são os espíritos que nos orientam. O próprio Emmanuel fala isso. O ensejo de aprender, nos diz Emmanuel, é um outro recurso. A possibilidade de aprender, o ensejo de aprender é uma porta libertadora. Aprender é uma senha para a nossa liberdade mental, espiritual. Nós estamos aqui encarnados para aprender. Não sei se vocês sabiam também. Para que a gente vem e tem uma vida de lutas, né? Para aprender. Para aprender o quê? Tudo que a vida pode nos ensinar. Aprender a ter paciência, aprender a amar, aprender matemática, português, geografia também. Tudo o que a experiência física puder nos ensinar, a gente vem para aprender. Porque o espírito evoluído, ele é bom de matemática, ele é bom de geografia, ele é bom de história, mas ele é bom de paciência, de amor. Ele aprendeu tudo isso, ele exercitou tudo isso. E esta possibilidade de aprender, Emmanuel coloca, então, como uma porta libertadora, porque nos coloca num patamar sempre superior a patamares anteriores, quando a gente não conhecia tantas coisas, quando a gente vai aprendendo. A minha avózinha, já desencarnada, ela tinha um jeito bonitinho de ensinar os netos e os filhos, e ela sempre usava, para tudo ela tinha um ditado popular, né? E ela tinha vários. E ela falava sempre, às vezes a gente chegava lá na casa dela: ô vó, eu vou fazer um curso de tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vai mesmo, meu filho. Saber não ocupa lugar. Ela dizia isso. E se a gente for analisar isso, é muito profundo, é muito verdadeiro, né? Aprender nos torna melhores. Mas vou aprender o quê? Para quê? Curso de qualquer coisa, né? Que a gente às vezes está fazendo, mas nem sabe. Ficou interessado, mas não sabe nem para que é aquilo exatamente. Não tem uma utilidade prática imediata. Eu já vi isso na minha vida. Me encantei com alguma coisa, fiz, aprendi. Depois, passados alguns anos até, você lança a mão daquele conhecimento numa outra coisa que é tão diferente, mas que aquilo foi importantíssimo. Aquele curso que a gente fez sem nem saber muito bem porquê. Então, eu lembro da minha avó, né? Saber não ocupa espaço. E te tornará uma pessoa diferente. Então, ensejo de aprender é uma porta libertadora. Aprender o que quer que seja. O tempo, ele diz, é um patrimônio inestimável. O tempo, né? As horas que correm. E às vezes a gente se envolve em tantas coisas que o dia fica curto, né? Outro dia eu subi no elevador com uma pessoa e eu estava assim, né? Se o dia tivesse 26 horas, ia ser pouco aquele dia. Ele encostou assim no elevador e falou: ai, que dia, hein? Eu falei: o que foi? Nossa, não passa. Estou empurrando com a barriga. E ele até tinha, né, uma barriga assim, de quem ficava meio paradão e tal. Eu falei: ai, o meu está tão diferente, né? Gente, o tempo, a gente usa e faz dele o que a gente quiser. Algumas criaturas têm um monte de tempo. Por quê? Talvez porque elas estejam se engajando pouco em algumas coisas, como, por exemplo, aquele trabalho útil, né? Que às vezes demanda um pouco de tempo. E há outros que não têm tempo, né? Porque eles queriam abraçar o mundo e não conseguem, porque tem só 2 braços e cada dia tem só 24 horas. Mas o tempo é uma oportunidade de evolução muito grande. Imaginemos o tempo de uma vida. A vida é rápida, a vida passa no piscar de olhos, mas ao mesmo tempo dá para fazer tanta coisa. Por quem? Em última análise, por nós mesmos. Tudo que a gente fizer a outrem, nós estamos fazendo, em primeiro lugar, a nós mesmos. Bem ou mal. Eu ajudei fulano. Ótimo, fulano se beneficiou do seu auxílio. Mas tenha certeza que você se auxiliou muito mais a ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais realizada, porque é tão bom, né, quando a gente faz alguma coisa boa, quando você ajuda alguém. A pessoa não precisa te agradecer, nada disso.
a gente sente um contentamento, uma paz, uma sensação boa mesmo, né? Até me fogem as palavras. Por que a gente não faz mais isso, hein? Parece que a gente se boicota, né? A gente não quer muito sentir coisas boas, então a gente fica quieto. Vai matando o tempo. Eu podia ir lá no céu. Não, vou ficar aqui em casa pensando naquela dor, né? O lar é uma dádiva do céu, diz Emmanuel. O lar, com a parentela e com aquelas pessoinhas difíceis, às vezes, que estão lá. É uma dádiva do céu. O meu lar é. A gente já teve a oportunidade de falar aqui sobre a família, que os laços de família, as ligações que existem entre nós. Então, o lar é uma dádiva dos céus para que a gente se desenvolva, cresça como espíritos, realize experiências reencarnatórias com quem nós precisávamos nos encontrar de novo, né? Mas aquele lar complicado é uma dádiva? É, sem dúvida. Assim como o corpo, ele vem para atender as nossas necessidades, ele é formado para atender as nossas necessidades evolutivas, o lar também. Nós estamos ali com as pessoas certas, não tenhamos dúvida, não temos dúvida. É assim também nos círculos, às vezes até sociais, no ambiente de trabalho, a gente dificilmente está ali posicionado naquela situação por acaso, né? Isso os espíritos também vão nos mostrando. O amigo é um benfeitor. Nesse slide eu tinha um campo assim cheio de tulipas, como se cada tulipa representasse um amigo na nossa vida. Eu tenho uma amiga que está se mudando para Araraquara, e aí ela fala, eu precisava fazer tal coisa. Eu falo, por que você não... não, eu já conversei com um amigo meu, ele vai me ajudar. Aí outra coisa, não, eu tenho um amigo que vai fazer para mim. Eu não sei quantos amigos ela tem, porque não dá, o amigo, não dá para contar. É impressionante. Então, um empresta carro para mudar, o outro faz não sei o quê. É tudo, ela tem uma rede, eu acho fantástico. Mas a casa dela, as portas da casa dela, da vida dela, estão sempre abertas para os amigos. Ela está sempre ajudando os amigos, sempre, ou com uma palavra, ou não, passa a noite aqui, vem, pode vir. É interessante, é bonito de ver, né? Ela cultiva a amizade assim com todas as forças. E não tem que ela precise que não tenha um amigo que ajude. Ai, que bonito, né? O amigo é realmente um benfeitor. Não que a gente vá ter amigos só para isso, mas a amizade traz isso, né? Uma rede de amizades, de colaboração, de bem-querer, de afeto. É tão bom, né? Então, a gente precisava prestar um pouquinho mais de atenção. A ocasião, nos diz Emmanuel, de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza, é uma glória comum a todos. Olha, viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza. Às vezes a gente não faz nada disso, né? Porque não vive em harmonia com o semelhante e não vive em harmonia com a natureza, e tudo que há na natureza, os animais, os vegetais, os rios. Emmanuel nos diz que nós nos encontramos, lá no livro Consolador, ele diz que nós, na Terra, nos encontramos na posição do aluno que chega e encontra a escola edificada. Nosso planeta está edificado. Jesus, né, organizou tudo para nos receber e pensou em cada detalhe, a espessura da camada de ozônio, tudo isso para nos receber bem aqui na Terra. E a gente, né, muitos senhores de si, muito ignorantes que somos, vamos destruindo a natureza. Vamos fazendo o papel daquele aluno indisciplinado que começa a pichar as paredes da escola e destruir as carteiras. Depois ele não vai ter onde sentar, ele não vai ter onde ter aula, porque ele está destruindo um patrimônio que é dele. Vejam a colocação de Emmanuel. O homem na Terra se encontra na posição do aluno que chega e encontra a escola edificada. Só que esse aluno, né, muito indisciplinado,